Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Power Apps aqui do canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje nós vamos ver como fazer edições e exclusões de itens de uma coleção. Nós já falamos sobre coleções aqui no canal, onde nós criamos uma do zero e vimos como também remover todos os itens de uma vez. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você assista clicando no cartão logo aqui acima e depois continue agora aprendendo a manipular um item especificamente de uma coleção. Vamos lá? Eu estou aqui com um projeto do Power Apps que você pode inclusive fazer o download clicando no link que está disponível na descrição desse vídeo. Como já falamos, no vídeo anterior nós vimos que é possível criar uma coleção utilizando a função Collect. Nós podemos também limpar uma coleção inteira e depois adicionar um item a ela, utilizando a função Clear Collect. E por fim, nós podemos utilizar a função Clear para remover todos os itens de uma coleção. Porém, na grande maioria das vezes, nós vamos precisar manipular um item específico da coleção. Vamos ver como isso vai funcionar. Por exemplo, imagine que após adicionar alguns itens a uma coleção, você queira editar um item especificamente, como por exemplo alterando a quantidade. Eu vou clicar aqui para executar o aplicativo que nós já temos criado e vou alterar aqui o nome da fruta para banana. Vou clicar em adicionar e perceba que nós temos aqui o valor com 50. Se eu precisasse editar esse item, eu poderia, por exemplo, selecionar aqui e adicionar novamente. Porém, perceba que um novo item é criado nessa coleção. Então, seria necessário utilizar uma técnica diferente para editar um item já existente na coleção. Eu vou limpar aqui. Vou adicionar novamente o item banana com uma quantidade específica. Agora vamos criar uma fórmula aqui no botão editar para modificar um item que já está criado dentro da coleção. Vamos voltar aqui para o Power Apps Studio e vamos clicar no botão editar. No evento OnSelect, nós vamos clicar aqui para digitar uma fórmula. Aqui nós vamos utilizar a função patch. Se nós fôssemos fazer uma tradução deste nome para o português, seria algo como correção. O que nós vamos mesmo é falar que queremos modificar um elemento de uma coleção. Então vamos digitar aqui patch, vamos abrir parênteses e vamos verificar quais são os argumentos desta função. Perceba que nós temos uma fonte, que é basicamente a coleção que nós queremos editar, e nós vamos editar a coleção chamada CallFrutas, que é a coleção que nós estamos utilizando para armazenar os valores que estão sendo exibidos aqui na galeria que nós criamos. Vamos pressionar ponto e vírgula e agora vamos para o próximo argumento. Perceba que nós temos que informar qual registro que nós queremos alterar. Dentro de um conjunto ou fonte de dados, nós podemos ter vários registros que representam cada linha desta coleção. Aqui nós temos que buscar especificamente por qual registro queremos alterar. Para isso, nós vamos utilizar uma outra função chamada lookup. Esta função vai buscar um registro específico dentro de uma fonte de dados. Então vamos informar aqui lookup, vamos abrir parênteses. E agora nós vamos falar qual fonte nós queremos fazer essa busca. Vamos utilizar a mesma fonte, que é a CallFrutas. Vamos pressionar ponto e vírgula e agora vamos informar a condição, que é basicamente o critério. Para que a gente possa encontrar um registro dentro de uma coleção, o ideal é nós utilizarmos uma coluna de índice ou uma chave primária. Mas a nossa fonte aqui tem basicamente dois valores, o nome da fruta e a quantidade. Vamos considerar que o nome da fruta deve ser único, ou seja, não temos que ter frutas repetidas nesta coleção. Então ela será a nossa chave. Então o que nós vamos fazer é buscar por um registro existente dentro da coleção que nós informamos, que é a CallFrutas, e vamos procurar pela fruta que estiver digitada aqui dentro do campo txtfruta. Então vamos falar o seguinte, eu quero buscar na coluna fruta o valor que seja igual ao que estiver digitado em txtfruta.text, que é a propriedade que armazena o texto daquele campo que está grifado em verde agora. Eu vou fechar aqui o parêntese e pressionar ponto e vírgula. Perceba que o próximo argumento da função patch é o atualizar. Aqui nós devemos informar um novo registro contendo as informações que serão atualizadas no registro que nós encontramos com a função lookup. Então vamos criar um registro utilizando as chaves. Eu vou abrir e fechar chaves e aqui dentro nós vamos informar o campo e o novo valor que vai receber. Vamos colocar aqui que queremos alterar o campo chamado fruta para o valor que está dentro do txtfruta.text. Vamos pressionar ponto e vírgula e agora vamos informar que queremos alterar o campo quantidade para o valor que está armazenado dentro do SLD quantidade.value. Vamos agora fechar o parênteses aqui depois da chave.
da função pet. Com isso, agora nós podemos editar um elemento que está criado aqui dentro da coleção. Vamos executar aqui o nosso aplicativo. Eu vou clicar aqui no botão de play e agora eu vou alterar o valor da banana. Para isso, eu vou simplesmente modificar aqui a quantidade e vou clicar no botão editar. Perceba que o valor foi automaticamente alterado aqui na coleção que nós temos. Vamos adicionar um segundo elemento. Eu vou alterar aqui a fruta para limão. E agora eu vou modificar a quantidade para 53. Eu vou clicar em adicionar e um novo elemento foi adicionado na coleção, chamado limão. Se eu modificar aqui o valor para 28 e clicar em editar, também vamos alterar aqui o limão. Ou seja, é buscado exatamente o valor na coluna fruta para o que estiver digitado dentro do campo e depois é atualizado o registro. Se eu alterar aqui novamente para banana e pedir para alterar o valor, colocando aqui, por exemplo, 72 e pedir para editar, o valor do registro com a banana será editado. Neste caso específico, nós estamos utilizando o nome da fruta como chave para buscar o valor, mas você pode encontrar este registro utilizando a chave primária real dentro de um banco de dados, por exemplo. Vamos agora criar uma fórmula para remover um item específico da coleção. Eu vou fechar aqui novamente, vou clicar no botão remover e agora nós vamos utilizar uma outra função chamada remove. Essa função vai funcionar praticamente como a função pet. Nós vamos informar a coleção ou a fonte de dados que queremos utilizar para remover e depois vamos encontrar o registro que queremos remover. Então vou digitar aqui remove, vou abrir parênteses e agora eu vou informar a coleção. Vou chamar aqui a coleção frutas, vou pressionar ponto e vírgula e vou utilizar a função lookup para informar qual registro eu quero apagar. Vou digitar aqui então lookup, vou abrir parênteses. E agora vamos informar a coleção, qual frutas, e falar que eu quero buscar o registro onde a coluna frutas seja igual ao que estiver digitado em txt fruta.txt. Vou fechar o parênteses da função lookup e vou fechar o parênteses da função remove. Vamos fazer o teste clicando aqui no botão para executar o aplicativo. Vamos remover a banana. Então vou clicar aqui em remover. Ele vai buscar pelo registro que contém a fruta banana e automaticamente vai remover aqui da coleção que nós criamos. Eu poderia fazer o mesmo para remover o limão. Vou digitar aqui limão. Vou clicar em remover e agora nós temos ali uma coleção totalmente limpa. Vamos adicionar novamente um limão. Agora, vamos ver como poderíamos remover clicando no ícone aqui que nós temos de lixeira que está dentro da coleção. Eu vou fechar aqui a execução do aplicativo e vou selecionar o ícone de exclusão. Vamos clicar aqui na barra de fórmulas para alterar a fórmula do evento onSelect. E agora vamos informar a função remove. Vamos abrir parênteses e falar de qual coleção queremos remover o item. Aqui vamos remover da coleção qual frutas. Vamos pressionar ponto e vírgula e agora nós temos que informar o item. Uma forma diferente de informar o item que você quer remover é quando você está dentro de uma galeria e quer informar exatamente o registro da galeria, ou seja, o elemento ou registro que está sendo exibido dentro do loop que nós temos criado aqui automaticamente pelo Power Apps. Para isso, basta informar que você quer remover o item chamado thisItem. Vamos fechar parêntese aqui e agora vamos executar o aplicativo. Eu vou clicar aqui no botão de play e se eu clicar aqui no botão de exclusão, automaticamente este registro será removido. Ok, agora nós vimos que é possível utilizar a função pet para editar itens dentro de uma coleção e vimos também que podemos utilizar a função remove para remover itens específicos nesta coleção. Mas será que poderíamos utilizar estas funções também para remover ou editar itens em uma fonte de dados específica? Vamos fazer um teste. Eu vou fechar aqui a execução do aplicativo. E agora eu vou editar aqui os elementos que está na tela 2 que nós temos neste aplicativo. Perceba que aqui nós temos uma galeria, onde eu tenho uma fonte de dados amostral aqui, que nós temos padrão do próprio Power Apps. E agora nós vamos conectar aos dados que está em uma planilha de Excel. Deixa eu mostrar para você aqui o arquivo. Dentro do OneDrive, eu tenho um arquivo do Excel que tem basicamente uma tabela com duas colunas, exatamente igual ao exemplo que nós utilizamos na coleção, com a coluna fruta e a coluna quantidade. Esta tabela, ela se chama frutas e nós vamos conectar a este arquivo do Excel lá no Power Apps. Então, vou fechar aqui o arquivo do Excel, vou voltar aqui no aplicativo do Power Apps que nós estamos criando e agora eu vou clicar aqui para criar uma nova conexão com uma fonte de dados específica. Vou clicar aqui no botão dados, vou pedir para adicionar novos dados. Vou buscar aqui pela fonte de dados que eu quero conectar, que neste caso é um arquivo do Excel, e vou pedir aqui para conectar ao Excel Online. Neste exemplo, o arquivo está armazenado dentro do OneDrive for Business, que nós temos aqui na DataB. Então vou selecionar aqui o Excel Online e depois eu vou buscar aqui pelo local onde eu armazenei este arquivo de Excel. Deixa carregar aqui, vou escolher o OneDrive for Business.
E na sequência eu vou falar que isso aqui na pasta chamada Power Apps YouTube. Vou pegar aqui o arquivo frutas e agora eu vou selecionar a tabela que eu quero conectar, que é a tabela frutas. Vou pedir para conectar. E por fim, nós temos que informar como será identificado o ID daqueles elementos. Como nós não temos uma coluna de ID, o próprio Power Apps vai fazer uma sugestão. Perguntar se nós queremos inserir uma tabela ID gerada automaticamente nesta tabela, que é aquela coluna Power Apps ID, que é gerada pelo próprio Power Apps, ou se nós queremos utilizar uma coluna específica já existente como chave desta tabela. Aqui eu vou selecionar aqui, usar uma coluna exclusiva e vou usar o próprio nome da fruta, que é a coluna fruta, como chave. Então nós vamos imaginar que naquela coluna não pode haver nenhum tipo de repetição. Eu vou clicar aqui em conectar e agora nós vamos aguardar a conexão. Perceba que está sendo carregado. E agora, por fim, nós temos uma nova fonte de dados chamada frutas. Note que existe uma diferença. Nós temos a coleção Call Frutas, que é uma coleção que está criada aqui, e nós temos agora a fonte de dados frutas. Se eu quiser conectar esta fonte de dados a uma galeria, bastaria eu clicar aqui, por exemplo, na galeria, e aqui na propriedade Items, eu trocar aqui a nossa propriedade de amostragem pelo nome da fonte, que neste caso é frutas. Vou clicar aqui em frutas. E nós já temos aqui os elementos. Caso não tenha aparecido exatamente o nome da fruta e a quantidade, bastaria você clicar aqui em campos e editar e selecionar aqui quais seriam os valores que seriam exibidos. No caso do subtitle 2 aqui nós temos a quantidade e no título nós temos a fruta. Note que esses elementos agora estão vinculados diretamente ao arquivo de Excel e não mais à coleção. Eu vou fechar aqui e vou tentar adicionar um novo elemento aqui a esta fonte de dados. Porém, desta vez, nós vamos utilizar a função PET para fazer esta adição. Eu vou clicar aqui no botão adicionar e no evento onSelect nós vamos utilizar esta função PET. Vou digitar aqui PET, vou abrir parênteses e agora nós vamos informar a fonte de dados. Nós queremos colocar um dado lá dentro da fonte frutas, vou pressionar ponto e vírgula e agora eu tenho que informar qual registro eu quero adicionar. Neste caso específico, nós queremos criar um novo registro, nós não queremos editar, como vimos no exemplo anterior. Então eu tenho que criar um campo, um registro, com os valores padrões, ou seja, os valores em branco que nós temos para esta fonte de dados. Então basta utilizar uma outra função chamada defaults. Essa função ela vai criar um registro padrão na fonte que nós especificarmos, que neste caso é a fonte frutas. Eu vou pressionar ponto e vírgula e agora basta eu informar quais os valores que eu quero atualizar destes campos padrões. Por exemplo, basta eu criar um novo registro, falar que eu quero que a fruta seja o que estiver aqui dentro do campo txt fruta 2, que é o que nós temos agora nesta tela 2, ponto text, que é a propriedade. Vou pressionar ponto e vírgula e falar que a quantidade deve ser o que está no SLD quantidade 2, ponto value. Vou fechar aqui a chave e vou fechar o parênteses da função PET. Agora, vamos executar o aplicativo para ver se nós conseguimos salvar um novo valor aqui dentro desta fonte de dados frutas. Eu vou clicar aqui no Play, vou digitar aqui uma nova fruta, neste caso será a fruta mamão, e vou alterar aqui a quantidade para 74. Vou clicar em adicionar, perceba que está sendo processado, e agora nós temos aqui um mamão com 74 unidades. Se nós abrirmos o arquivo do Excel aqui, nós vamos poder visualizar que já armazenamos ali a fruta mamão automaticamente nesta fonte de dados utilizando a função PET. Então nós podemos também adicionar registros dentro de uma fonte de dados utilizando esta função. Vamos fechar aqui e agora vamos ver como podemos fazer a edição de uma dessas frutas. Eu vou fechar aqui a execução do aplicativo, vou clicar no botão editar e vou fazer da mesma forma. Vou utilizar a função PET, vou abrir parênteses e falar que eu quero editar um registro que está na fonte de dados frutas, ponto e vírgula, e vou buscar por esse registro. Vou utilizar a função lookup, vou abrir parênteses e falar que eu quero procurar dentro da fonte de dados frutas por um registro específico onde a coluna frutas seja igual ao que estiver em txt fruta 2, ponto text. Vou fechar parênteses, pressionar ponto e vírgula, e agora eu vou informar o registro com os dados que eu quero modificar. Vou falar que na coluna fruta eu quero os valores que estiverem dentro de txt fruta 2.text, e na coluna quantidade nós queremos alterar o valor que está dentro de SLD quantidade 2.value. Vou fechar aqui a chave do registro e fechar o parênteses da função PET. Vamos também executar aqui um teste, clicando aqui no botão play. E agora vamos alterar o valor que está em mamão, e ao invés de 74, nós queremos alterar para 36. Eu vou clicar em editar, vai ser processado, e agora nós vamos perceber que o valor foi alterado aqui automaticamente na nossa fonte de dados frutas, que é o arquivo de Excel. Vamos tentar alterar aqui também o valor de limão. Então vou digitar aqui limão, vou modificar aqui
para 68. Vou clicar em editar, aguardar um pouco. E agora nós já temos aqui a alteração. Por fim, vamos fazer a remoção. Vou fechar aqui a execução do aplicativo, clicar no botão remover e vou utilizar a função remove. Vou abrir parênteses, falar que eu quero remover da fonte de dados chamada frutas, ponto e vírgula. Vou procurar pelo registro específico, que neste caso é o registro que está lá na fonte de dados frutas, onde na coluna fruta seja igual ao valor que está no txtfruta2.text. Vou fechar parênteses da função lookup e fechar o parênteses da função remove. De forma semelhante, eu poderia utilizar aqui o botão que nós temos de exclusão, falar que eu quero remover o valor que está lá na fonte de dados frutas, e neste caso o registro thisItem, que refere-se ao elemento que nós temos aqui no loop. Vamos executar aqui o aplicativo para testar. Vamos pedir para remover o valor que seja do limão. Se eu clicar neste botão, ele vai procurar por limão dentro da minha fonte de dados e tentar removê-lo. Vou clicar aqui e vamos ver que o limão foi removido. Ou eu poderia clicar aqui no botão que nós temos de exclusão para remover o mamão e, por fim, a laranja. E assim nós finalizamos mais uma aula de Power Apps, onde você aprendeu a manipular registros de uma coleção ou de uma fonte de dados, como por exemplo o Excel, utilizando as funções patch para editar ou adicionar registros e a função remove para remover um registro específico dessas coleções. Se você está acompanhando a nossa playlist do Power Apps desde o início, até aqui você aprendeu conceitos muito importantes sobre a linguagem PowerFX, como por exemplo variáveis, funções e até mesmo como nós podemos manipular esses dados aqui dentro de uma aplicação. Agora, nas próximas aulas, nós vamos ver tudo isso na prática, construindo um aplicativo funcional do zero. É claro, se você não quer perder nada disso, eu recomendo que você clique aqui no botão de inscrever-se e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Ah, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, que ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!